Bom, pessoal, estou aqui de volta para a gente dar continuidade aí à segunda parte da nossa aula de reconvenção, né? Como vocês sabem, eu gosto de fragmentar a aula para vocês tomarem uma água, darem uma descansada e bem entenderem aí a matéria como um todo. Essa é a intenção de fazer essas pequenas pausas para vocês. Bom, vamos retomar então sem mais delongas, pessoal. Pois bem, uma das principais mudanças do CPC de 2015 em relação ao CPC de 73, que é o CPC que o tio estudou há muito tempo atrás, é a seguinte. No CPC de 73, a reconvenção ela era apresentada em uma peça autônoma no prazo da contestação. Então eu protocolava duas petições, protocolava a contestação e protocolava a reconvenção. Hoje em dia, com o advento do CPC de 2015, isso não é mais necessário. Por quê? Porque o Código de Processo Civil novo, ele fala que a reconvenção ela é objeto da própria contestação. Então eu vou inserir um tópico, e a gente vai falar sobre estrutura daqui a pouquinho, dentro da minha contestação com o meu pedido reconvencional. Então, pessoal, se porventura aparecer na prova de vocês, na OAB de vocês, enfim, em qualquer concurso, em qualquer momento da vida em que isso for necessário, saibam, meus amigos e meus amores, que a reconvenção ela é apresentada junto à contestação. Então, na verdade, eu vou apresentar uma contestação e dentre os itens dessa minha contestação, como preliminares, mérito, requerimentos, vai ter um item escrito do pedido reconvencional, da reconvenção. E dentro desse item eu vou abrir subtópicos tal qual abriria se eu estivesse diante de uma petição inicial. Tudo bem? Então essa é a grande sacada da reconvenção no CPC de 2015, em detrimento do que acontecia no CPC de 1973. Agora, o pedido reconvencional ele é parte da contestação a ser apresentada. Tudo bem, pessoal? E aí, os demais artigos do novo Código de Processo Civil, eles vão falando algumas coisas relevantes sobre reconvenção, e eu vou relembrá-los aqui para vocês. Primeiro, a desistência da ação à ocorrência de uma causa extintiva que impeça o exame do mérito da ação principal, ela não obsta o prosseguimento da reconvenção, pessoal. Além disso, pessoal, é importante a gente destacar, exatamente na forma como está disciplinado no Código de Processo Civil de 2015, que a reconvenção ela pode ser proposta em face de um autor e de um terceiro. Então, não necessariamente a reconvenção a ser proposta é só contra o autor da ação originária. Tem que ser contra ele, mas também pode ser proposta junto a um terceiro em um litisconsórcio aí entre o autor da ação originária e esse terceiro estranho à lide até o momento da reconvenção protocolizada. Além disso, pessoal, a reconvenção também pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Então, é um movimento inverso. Eu mais alguém propomos reconvenção em face do autor. Então, eu posso ter litisconsórcio nos dois polos, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A reconvenção ela pode ser proposta em face do autor da ação e mais alguém, e ela também pode ser proposta pelo réu da ação e mais alguém em face do autor da ação. Tudo bem? Eu posso ter multiplicidade de polos na reconvenção, tanto na figura do reconvinte, que é quem reconvém, quanto na figura do reconvindo, que é contra quem a reconvenção é dirigida. E além disso, a reconvenção ela pode ser proposta independentemente do oferecimento de contestação, pessoal. Ou seja, não é obrigatório que haja a contestação para que a reconvenção seja proposta, tudo bem? Obviamente, essa é uma faculdade que é autorizada pelo CPC de 2015, mas é perfeitamente possível que assim não o seja. Bom, pessoal, e quanto à estrutura da reconvenção, da peça reconvencional? Como eu disse a vocês, pessoal, para fins de OAB, para fins das nossas avaliações e para fins aí da maior parte das avaliações que a gente encontra em diferentes concursos públicos ao longo do país, essa estrutura que eu vou passar para vocês é a estrutura esperada de uma reconvenção. Como a gente viu, pessoal, a reconvenção, com o advento do CPC de 2015, ela é escrita na própria contestação, de tal modo que a gente coloca um tópico à parte. Então, qual que é a estrutura que tem que ser obedecida no âmbito de uma reconvenção? Primeiro, o endereçamento, que é o juízo pelo qual corre o processo, do mesmo jeito que a gente conversou quando a gente falou sobre contestação. Preâmbulo, com o número do processo, as partes, nome da ação, fundamento legal. Aqui, pessoal, é aquela mesma estrutura sobre a qual a gente já falou anteriormente quando a gente falou sobre contestação.
Breve relato da ação proposta, com atenção da utilização de expressões que induzam a suposição dos direitos do autor. Então, eu sempre falo, o autor alega ter direito a isso, nunca afirmo, porque isso pode ser usado contra as pretensões do seu cliente, do réu, no processo. E aí, preliminares, a gente conversou sobre elas, porque elas têm que constar numa contestação, se for o caso. Mérito, propriamente dito, que é a defesa de mérito, ou seja, não acolhidas as preliminares, eu tenho fundamentos de mérito para justificar a improcedência da demanda. E eu abro um outro tópico da reconvenção, pessoal. Assim, não necessariamente eu deixo ele por último, mas essa é uma prática que costumeiramente é adotada em peças processuais de contestação com pedido reconvencional. Eu deixo a reconvenção por último. Então, primeiro, eu me defendo de tudo aquilo que consta da petição inicial, ou seja, a petição tem cara de contestação tão somente, e aí, ao fim disso tudo, eu trago os meus argumentos para o meu pedido reconvencional, ou seja, para aquela ação que estou propondo contra o autor dentro do mesmo processo originário. E aí, pessoal, a estrutura do pedido reconvencional é exatamente a estrutura que a gente viu anteriormente da petição inicial. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da nossa aula de hoje que uma reconvenção era nada mais é do que uma petição inicial proposta em um momento diferente, proposta no mesmo prazo de uma contestação? Então, tudo aquilo que em tese seria alegado em uma petição inicial, eu coloco em subitens do item reconvenção dentro da petição contestatória. Por isso, pessoal, que a reconvenção ela não tem absolutamente nada de novo dentro daquilo que a gente já estudou ao longo do nosso curso, petição inicial, tutela de urgência, tutela de evidência e contestação. Não, a reconvenção, na verdade, ela tem o mesmo fundamento da petição inicial, mas ela é colocada em uma estrutura diferente, porque dentro da contestação, em um momento diferente. Eu não inauguro um novo processo, mas inauguro uma nova demanda dentro de um processo já existente. Tudo bem? Uma atenção especial, pessoal, quanto aos requerimentos e agora também pedidos que essa peça deve ter ao fim. Porque além dos requerimentos que são praxe na petição contestatória, agora eu tenho pedidos propriamente ditos, que são os pedidos reconvencionais. Então, quanto aos preliminares e quanto aos méritos, eu faço aqueles requerimentos que a gente já analisou anteriormente, pugnando pela extinção sem análise do mérito do processo, ou então pela improcedência com fundamento no mérito alegado em contestação. E quanto, pessoal, à reconvenção, a forma do artigo 343 do Código de Processo Civil, a gente já falou sobre ele anteriormente, eu faço pedidos propriamente ditos. Por exemplo, em razão dos fatos e argumentos apresentados, e aí a gente faz aí uma breve indicação e remissão aos dispositivos legais, requer o réu o julgamento da procedência do presente pedido reconvencional, declarando, constituindo, anulando, que são os pedidos que a gente viu quando a gente falou de petição inicial. Além disso, meus queridos, é necessário colocar na reconvenção valor da causa, porque eu estou inaugurando uma demanda ainda que dentro do mesmo processo. Então, aqueles mesmos critérios para estabelecimento de valor da causa que a gente viu na petição inicial também devem ser adotados em reconvenção. E a gente também pode pleitear a condenação do autor reconvindo, ou seja, daquele que inaugurou o processo originário, mas é reconvindo, ou seja, contra ele foi ajuizada uma reconvenção, a condenação deles em pagamento de custas e honorários de sucumbência, que também são aplicáveis na fase de reconvenção. Beleza? Bom, essa é a estrutura essencial e as principais considerações sobre a reconvenção, pessoal. Vou encerrar essa segunda parte da nossa aula e na terceira e última parte da nossa aula vou dar algumas dicas para vocês identificarem as peças processuais na avaliação da semana que vem, mas as dicas vão valer para o resto da vida também. E aí a gente encerra a nossa aula com um exercício proposto para vocês desenvolverem aí nos próximos dias na casa de vocês. Tá bom? Até daqui a pouquinho.